Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme a gente estar aqui com vocês, começando um sábado abençoado. Obrigado por me receber mais uma vez na sua casa. E a gente começa com uma notícia muito importante vinda do Paraná. Pois é, o deputado federal Darcy de Matos, ele se envolveu em um acidente entre um caminhão e um carro. E chamou muita atenção o fato desse acidente ter acontecido, porque os holofotes estão virados para ele agora. Ele é o relator do caso Chiquinho Brazão, ou seja, da morte da Marielle Franco. Ele que vai julgar se o Chiquinho Brazão continua preso ou não. O relatório dele é que vai dizer isso. Mas aconteceu esse acidente e, ao que tudo indica, ele está bem, graças a Deus, mas vários jornais repercutiram essa situação. Deputado federal se envolve em acidente com caminhão e 2 carros. O deputado federal catarinense Darcy de Matos se envolveu em um acidente com 2 carros e um caminhão na BR-277 entre Cascavel e Foz do Iguaçu, na noite da última quinta-feira. De acordo com Darcy, ele tinha saído do aeroporto. O trânsito estava lento e um caminhão bateu atrás do Jeep Cherokee em que ele e o sobrinho estavam. O impacto fez o veículo bater contra uma Kombi. Apesar do susto, o político disse que não ficou ferido. Abre aspas, destruiu o carro, estou com um pouco de dor nas costas, mas a princípio está tudo bem. Contou ainda, conforme Darcy, ele deve procurar um hospital na sexta-feira se as dores continuarem. Ou seja, desejamos que ele não tenha nenhum efeito colateral, né? Porque acidente de carro a gente sabe como que é, às vezes acaba tendo algum efeito, as dores continuam, então desejamos que ele se recupere o mais rápido possível. Mas vários jornais repercutiram o caso, como por exemplo a própria UOL, que citou na matéria o relator do caso Chiquinho Brazão sofre acidente de carro. Então assim, ao que tudo indica, ele está bem, tá bem, tá em condições aí de apresentar seu relatório, que provavelmente já no início da semana agora vai ser feito a votação dos deputados para saber se libera o Chiquinho Brazão ou não, né? O Chiquinho Brazão, lembrando a vocês, é o deputado federal que foi denunciado aí, inclusive está preso por ordem do Alexandre de Moraes, como sendo o mandante da morte de Marielle Franco. Outra questão que a gente precisa discutir agora. O menino está dando muito trabalho, né? O homem já, né? O Nicolas Ferreira. Pois é, já tem uma aposta grande para o Nicolas Ferreira. E vocês sabem que o Nicolas Ferreira já tem gente aí levantando a hipótese dele ser candidato a presidente numa próxima eleição, já que nessa agora de 2026 ele não tem idade suficiente. Mas ele tem idade para ser governador do estado de Minas Gerais. Matéria do Igor Gadelha, o PL discute lançar Nicolas Ferreira candidato ao governo de Minas Gerais já em 2026. E aí, meu amigo, você abraçaria uma causa dessa? Faria campanha para o Nicolas Ferreira ser o próximo governador de Minas Gerais ou não? Eu tenho certeza de uma coisa. Se o Nicolas se lança aí, eu acho que o apoio do Zema ele consegue. Lideranças do PL têm estimulado nos bastidores a candidatura do deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. A proposta já foi levada por aliados do parlamentar mineiro, entre eles o deputado Sóstenes Cavalcante, que é do PL do Rio de Janeiro, ao presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. A avaliação no partido é de que, em 2026, a disputa em Minas Gerais estará aberta no campo da direita, sobretudo porque o atual governador, que é o Romeu Zema, do Novo, não poderá tentar a reeleição. Aliados de Nicolas lembram que ele completará 30 anos em maio de 2026, idade mínima exigida pela Constituição Federal para políticos se candidatarem a governador ou vice-governador. Segundo aliados, a indicação do PL para Nicolas assumir a Comissão de Educação da Câmara em 2024 faz parte da estratégia para dar notariedade ao deputado, mirando sua candidatura em Minas Gerais. Em 2022, Nicolas foi o deputado mais votado do país, com 1,47 milhão de votos. Na história da Câmara, ficou atrás apenas de Eduardo Bolsonaro, com 1,84 milhão em 2018, e Enéas Carneiro, com 1,57 milhões
em 2002. Olha, esse lance de ser o mais bem votado, e não tirando o mérito nem do Eduardo Bolsonaro, nem do Nicolas, que são gigantes, né? Gigantes. O número de votos que o Eduardo Bolsonaro teve, em função do nome do pai, a gente sabe disso, mas o Nicolas não. O Nicolas conseguiu seu lugar ao sol. Mas o Enéas Carneiro, ele conseguiu votos numa época em que não tinha as redes sociais, em que ele tinha tempos diminutos de televisão, mas que, sabe, a mensagem do Enéas era uma voz abafada de um povo que sequer podia se manifestar. E ele foi tratado como ridículo, como louco, como imbecil, mas à época ele teve 1,57 milhões de votos e, sabe, foi alguém que foi, sabe, menosprezado por um país. Então, o que a gente entende hoje? Era o Brasil que não merecia o Enéas, tá? O Brasil não estava pronto para uma pessoa como o Enéas, pessoa que trazia ideias novas, algumas até polêmicas, a gente sabe, mas foi o Brasil que não mereceu o Enéas. Mas enfim, o assunto é o Nicolas Ferreira. E aí, votaria ou não votaria no pupilo do Bolsonaro? E eu vou te falar, sinceramente, até agora estão lançando a candidatura do Renan aí também, a vereador lá em Santa Catarina. Eu vou ser sincero para vocês. Vocês podem me tacar pedra, pega a pedra aí, que eu sei que tem gente que vai me tacar pedra, mas para mim, o pior mal do Bolsonaro foi ter os filhos na política. O Nicolas Ferreira representa muito mais uma sequência do pensamento do Bolsonaro do que os próprios filhos. O Eduardo Bolsonaro faz um bom trabalho. O Flávio Bolsonaro, vocês me desculpem, mas não me convence. E o Renan, também não. Tem o Carlos Bolsonaro também, né? Mas na minha opinião, isso é só minha opinião, um dos maiores erros do Bolsonaro, um dos maiores problemas do Bolsonaro são os filhos dele envolvidos na política. E aí, agora o Renan, que se candidatou a vereador, está respondendo aí por falsidade ideológica, um monte de coisa também. E é mais um que o Bolsonaro tem que ficar preocupado. E aí, na sua opinião, tô errado ou tô certo? Os filhos do Bolsonaro foram uma boa pedida para a política ou era melhor se não tivessem lá? Qual que é o seu comentário, tá? Coloca aí que eu quero saber. Vamos lá. Eu sou daquele pensamento. Se faz a coisa certa, merece elogio. Se faz cagada, se faz uma merda ali, merece críticas. Então é por isso que eu critico muito mais o Lula do que elogio. Porque ele faz muito mais coisa errada, principalmente nessa última gestão aqui. Vocês me desculpem, mas não dá para descer do que elogio. Mas tô igual a Maria Corina. Quando acerta, tem que elogiar, né? A opositora de Maduro agradece as falas de Lula e Macron sobre a Venezuela. Se bem que a gente sabe que não é sincero, mas falou, né? O importante é isso. A líder da oposição ao governo de Nicolás Maduro, a Maria Corina Machado, agradeceu nesta sexta-feira as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron, da França, sobre as eleições na Venezuela. A coligação da oposição na Venezuela não conseguiu registrar Corina Iores como candidata às eleições presidenciais de 28 de julho contra Maduro. Maria Corina já estava impedida de disputar o pleito ou assumir qualquer cargo público por 15 anos. Abre aspas. Eu fiquei surpreso com a decisão, primeiro, a decisão boa de a candidata proibida pela justiça indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Agora, é grave que a outra candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar, tentou usar o computador e não conseguiu entrar, destacou o Lula. Abre aspas. Condenamos firmemente terem retirado uma candidata desse processo e espero que seja possível um novo marco reconstruído nas próximas semanas, próximos meses. Não nos desesperemos, mas a situação é grave e piorou na última semana, enfatizou Macron durante visita a Brasília nessa semana. E aí a Corina escreveu o seguinte: agradeço aos presidentes Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula da Silva e Gustavo Petro, presidente da Colômbia, por suas posições nas últimas horas, que reafirmaram nossa luta é justa
e democrática, escreveu Maria Corina na rede social, no antigo X, que é no X, que é o antigo Twitter, né? Ela pediu aos líderes democráticos do mundo união para exigir que o governo Maduro permita a inscrição de Corina Yoris como candidata principal da coalizão opositora da gestão atual. Sim, a gente sabe muito bem que as decisões da Suprema Corte tomadas na Venezuela são decisões amplamente tendenciosas, são decisões que nós não podemos caracterizá-las como democráticas, né? Assim como também há gravíssimos questionamentos sobre as decisões aqui no Brasil em relação ao Jair Messias Bolsonaro. Eu acho assim, não precisa ser muito, conhecedor do direito para entender que uma reunião com embaixadores ou uma manifestação que aconteceu no 7 de setembro com força suficiente para tirar um opositor das eleições, isso aí, sabe, o brasileiro observa isso aí calado e atônito, mas não acha normal. Não acha normal. Assim, no final, no fritar dos ovos, no final, né, a gente sabe que o Brasil não está tão diferente da Venezuela assim, não. O Lula, pela primeira vez, se manifestou. O Maduro, quando só os embaixadores se manifestaram, respondeu falando que o Brasil é intrometido. O devedor. O cara tá devendo o Brasil, o Lula passa pano para ele em tudo que ele faz, e a hora que dá uma escorregadinha, ainda ofende o Brasil. Ditador é ditador, né? Fazer o quê? Né? O Lula gosta? Deixa estar. Obrigado, pessoal. Os vídeos no sábado serão menores um pouco, tá bom? Então, obrigado. Meio-dia eu tô de volta aqui com mais conteúdo. Quero falar com vocês sobre a decisão do Alexandre de Moraes que revogou, que não autorizou a liberação do passaporte para o Bolsonaro. Isso e muitos outros pontos a gente vai discutir aqui no nosso editorial. Fechado? Abraço, fica com Deus. Vejo vocês na próxima.